comparticipados por uma farmacêutica alemã. Seja bem-vindo à segunda parte do Mentes que Brilham, tempo agora de falarmos de transferência tecnológica. São meus convidados nesta segunda parte, Miguel Barbosa, do Instituto Fraunhofer, Portugal, e Ricardo Moutinho, investigador do projeto Alzenave. Agradeço aos dois a presença no Mentes que Brilham. Dr. Miguel Barbosa, comece por si. A vossa associação, o vosso instituto, lançou recentemente um concurso que visa premiar ideias que saltam, passando a expressão, das universidades para o mercado. É assim? Exatamente. Nós lançamos o concurso Fraunhofer Portugal Challenge já há 2 anos, esta é a nossa 3ª edição, com o objetivo de premiar a investigação que se vai fazendo nas universidades portuguesas e que é feita com uma preocupação da sua aplicação prática no mercado. Nem sempre isso acontece, e para uma organização como o Fraunhofer, que é um instituto de investigação aplicada, que trabalha com empresas, nós precisamos que os investigadores portugueses tenham cada vez mais este mindset de que o que desenvolvemos tem que ter uma aplicação prática, tem que caber dentro de um modelo de negócio que as empresas possam operar e lançar os produtos e os serviços no mercado. E, portanto, lançamos este concurso de uma forma de premiar esta cultura e também de incentivar esta cultura nas universidades portuguesas. E todos os anos premiamos ideias, é um concurso de ideias, mas são ideias baseadas em teses de mestrado e de doutoramento feitas nas universidades portuguesas, todas elas. Temos tido uma aceitação e um número de concorrentes muito interessante de todo o país, todo o tipo de universidades do país, e contamos com isto ajudar não só dar-nos a conhecer junto às universidades, conhecer nas universidades quem vai fazendo a investigação e quais os grupos que têm tópicos mais aplicados e mais próximos do mercado, para no fim do dia termos um ecossistema de organizações do sistema científico mais orientadas às indústrias e às empresas que precisam de inovação tecnológica para crescer e se internacionalizar. Perguntava-lhe se tiveram muitas candidaturas e se as ideias ou os projetos apresentados são realmente de qualidade, ou seja, se são realmente ideias inovadoras, invulgares. São ideias inovadoras, algumas delas, eu não diria invulgares, mas sobretudo muito bem pensadas e que vão buscar tecnologias e aplicá-las onde à partida podíamos não nos lembrar disso. O número de candidaturas tem crescido todos os anos, consideravelmente. Do primeiro para o segundo ano cresceu muitíssimo. Esta é a 3ª edição. Do ano passado para este ano cresceu relativamente ao ano passado. Uma das coisas que nos satisfaz bastante é ver que as candidaturas de doutoramentos têm duplicado todos os anos, isto é, aqueles graus académicos que são teoricamente mais específicos, mais abstratos até e mais longe do mercado, temos vindo a ter candidaturas muito interessantes. O ano passado, o candidato que ganhou era da Universidade de Aveiro, ganhou com uma ideia orientada a criar um mercado de telemedicina para serviços de radiologia, que permitia fazer a pool de todos os equipamentos de radiologia do país, mesmo onde não há técnicos especializados para os operar e interpretar os resultados dessas radiologias, e criando, com base em tecnologias web, criar um mercado onde os vários médicos radiologistas podiam oferecer o seu serviço de interpretação de resultados de exames radiológicos feitos em qualquer ponto do país. Há 2 anos tivemos uma tecnologia que também venceu na categoria de doutoramento, uma aluna aqui da Universidade do Porto, da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, no Hospital de São João, que tinha desenvolvido um software que permitia aos médicos aceder a informação sensível do processo clínico dos doentes e que não está por sistema disponível aos médicos, mas permitia que num cenário de emergência o médico acedesse a essa informação, identificando-se e responsabilizando-se por estar a aceder a informação que é mais sensível sobre o seu paciente, e depois permite, do ponto de vista da segurança da informação e do tratamento da informação em todo o processo clínico, fazer o tracking de quem acedeu a essa informação e porquê, e garantir que, do ponto de vista processual, não houve abusos, nem houve menos cuidado no acesso a essa informação.
Este ano as ideias que temos são também variadas, das mais diferentes universidades do país. Há 2 anos, quem ganhou na categoria de mestrado foi um aluno da Universidade da Madeira. A Universidade da Madeira tem um grupo muito bom na parte de interação homem-computador, no design de interfaces e da experiência de utilização das soluções de tecnologias de informação, sejam através de PCs, tablets ou telemóveis. O ano passado foi também da Universidade de Aveiro o vencedor na categoria de mestrado, com uma ideia muito engraçada, muito interessante, ainda relativamente longe do mercado, mas que nos pareceu que pela inovação merecia ganhar o prémio. Um estudante que tinha desenvolvido uma solução que permitia a um equipamento wireless funcionar sem bateria, ou seja, ele apropriava-se da tecnologia das ondas eletromagnéticas para ele próprio funcionar, ou seja, alimentava-se do próprio meio onde tinha que funcionar. Era uma coisa ainda muito laboratorial, sem ainda perspectivas de curto prazo para o mercado, mas achamos que era, do ponto de vista do conhecimento e do ponto de vista da aplicabilidade prática que essa solução, quando estiver robusta, terá no mercado, achamos que merecia ser honrada com o prémio no nosso concurso. Em termos práticos, passamos já a um projeto que já está no mercado? Sim, neste momento encontra-se disponível um protótipo funcional gratuitamente para Android, para smartphones Android, na Google Play Store. O projeto é OSNAV. Pode ser experimentado gratuitamente, sem qualquer custo adicional. Falando deste projeto, é um projeto que ajuda os séniores ou pessoas que tenham algum tipo de deficiência? É uma espécie de GPS, digamos assim? Sim, o público-alvo da aplicação são pessoas séniores em geral, mas nós procuramos nos focar um pouco nas pessoas vítimas de demência, nomeadamente aquelas no estado inicial. Alzheimer? Alzheimer é precisamente a doença mais comum relativamente à demência, e nós procuramos focar nos estados iniciais, nos estados de pré-demência, ou seja, naquele estado em que as pessoas idosas começam a demonstrar, de facto, alguns sintomas, os familiares começam-se a perceber, e, de facto, o que nós procuramos com esta solução, com este projeto, foi ajudar tanto as próprias pessoas nas situações em que, de facto, possam vir a precisar de ajuda, devido a sintomas como, por exemplo, a desorientação espacial, que muitas vezes... Deixe-me só uma parte, é uma aplicação para telemóvel. Exatamente. Esta aplicação foi desenvolvida para smartphones Android. E, como eu estava a dizer... Uma espécie de GPS, ajuda as pessoas exatamente. No dia-a-dia, nas tarefas, se calhar, mais rotineiras, às vezes, que se tornam difíceis. A ideia é que um familiar, uma pessoa responsável por imaginemos o meu pai, o meu avô, eu possa configurar o que nós consideramos como sendo uma área de segurança. Ou seja, nós dizemos a aplicação onde consideramos que a pessoa se encontra segura. Enquanto a pessoa estiver dentro daquela área, está tudo bem. O que a aplicação faz é detectar automaticamente, sem qualquer tipo de interação por parte da pessoa, quando a pessoa sai fora desta área. E a partir daí pode ajudar não só o próprio utilizador, como o familiar, que muitas vezes ficam bastante preocupados, não sabem onde é que se encontram os familiares, e o que a aplicação pode fazer é precisamente dar essa informação. Automaticamente pode enviar uma mensagem para o familiar com a informação sobre a localização atual da pessoa. Ou seja, estamos a tentar reduzir o stress que é causado nos familiares nestas situações e, ao mesmo tempo, tentando ajudar também as pessoas. Como estava a dizer, foca-se bastante na área da navegação, porque nós procuramos dar também à própria pessoa, em caso de emergência, uma possibilidade de voltar ela própria para um local seguro. Ou seja, nós procuramos criar um sistema de navegação, tal como vemos hoje em dia em quase em todo lado, GPS, nos carros, nos telemóveis, só que queríamos criar toda a complexidade, ou a complexidade possível, de modo a que possa ser utilizada por uma pessoa sénior ou uma pessoa no estado inicial de demência. Muito bem. Já voltamos à conversa. Começávamos esta segunda parte do Mentes que Brilham. Eu fiz uma introdução a falar de transferência tecnológica. Falava-me de ideias que
possam ser utilizadas. Portanto, não apenas aquelas ideias que depois não tenham aplicação prática. Na sua opinião, pela sua experiência, funciona bem a chamada transferência tecnológica, ou seja, a passagem das ideias da universidade para as empresas em Portugal? Eu acho que hoje funciona muito melhor do que funcionava há 10 anos atrás. Acho que a última década em Portugal assistimos a uma mudança de cultura, seja nas universidades, seja por estímulos externos, seja porque a vida a isso nos obriga. A verdade é que hoje em dia temos em Portugal uma infraestrutura de ciência e tecnologia, parques tecnológicos que fazem transferência com muito sucesso. A Universidade do Porto é um caso de sucesso nesse aspecto. O PTEC tem dezenas de empresas incubadas, tem algumas que já são, podemos dizer, séniores e saem dos parques de incubação e estão a crescer muitíssimo. No Porto temos exemplos disso, em Lisboa temos exemplos disso. A verdade é que, à nossa escala, nós não temos uma cultura ainda de transferência de tecnologia das universidades para as empresas, como vemos em países como a Alemanha, de onde o nosso centro de investigação Fraunhofer é originário, e não vemos uma cultura como, por exemplo, nos Estados Unidos. Ainda temos muito medo de arriscar. Eu acho que há conhecimento nas universidades que não é valorizado e devia ser, porque há uma cultura ainda muito avessa a tomar risco, sobretudo porque temos uma cultura europeia e ocidental de que a falha, o insucesso é uma catástrofe. E eu acho que, se me perguntar qual é a grande diferença entre um empreendedor europeu e um empreendedor americano, é esta: é a capacidade de aprender com os erros e de falhar. Há capitais de risco nos Estados Unidos que só investem em empresas cujos empreendedores já tenham tido pelo menos 3 ou 4 insucessos e, portanto, já aprenderam com os erros. Nós vivemos ainda numa sociedade onde se valoriza relativamente pouco o sucesso, os casos de sucesso são relativamente pouco valorizados e as falhas, as empresas que não têm sucesso têm ainda um estigma. Ficam as pessoas que arriscam e que não têm sucesso à primeira, ficam com ainda um estigma que não devia existir, porque essas pessoas estão mais bem preparadas para, numa segunda oportunidade, terem sucesso. E, portanto, eu acho que há ainda muito a fazer. Há uma própria cultura das grandes empresas em Portugal que deviam investir mais e deviam investir sozinhas. Em Portugal há uma dependência brutal dos incentivos à colaboração entre as universidades e as empresas. O Fraunhofer, na Alemanha, vive sobretudo de contratos com empresas. 2/3 das suas receitas são de contratos com empresas e não há este tipo de instrumentos. As empresas investem, têm confiança nas instituições do sistema científico e tecnológico e investem em criação de produtos e de serviços, e são já mais de 6 décadas de sucesso da Fraunhofer com este modelo de negócio. Portugal não tem uma grande tradição de patentes, por exemplo. Também seria mudar um pouco esta mentalidade? Depende muito das áreas de negócio e dos modelos de negócio. Por exemplo, na área onde nós nos situamos, as patentes significam muito pouco. Se estamos a falar de uma área como a que falamos na primeira parte deste programa, da biotecnologia, poderá fazer sentido e, se calhar, deve-se investir mais. Na área onde nós estamos, na área do software, das tecnologias de informação e comunicação, acho que o know-how é muito mais importante, ter as pessoas certas, as mentes mais brilhantes nas nossas equipas, do que propriamente o número de patentes. Acho que os ciclos de vida dos produtos não suportam o investimento em proteção de propriedade intelectual. Acho que o segredo está mesmo nas mentes mais brilhantes, e é isso que nós procuramos fazer com este concurso, com o Fraunhofer Challenge. É isso que procuramos fazer numa colaboração muito próxima que temos com a Universidade, com a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e a Faculdade de Ciências de Computadores da Universidade do Porto. Todos os anos recebemos dezenas de estudantes que vêm fazer as suas teses de mestrado connosco,
O Alzenave, que hoje aqui falamos, foi a tese de mestrado do Ricardo Moutinho, que acabou o ano passado, fez a sua tese de mestrado connosco e ficou connosco. E estas duas iniciativas têm-nos dado acesso a pessoas muitíssimo interessantes e que têm, com o Fraunhofer, uma possibilidade de fazer investigação, mas fazer investigação aplicada, orientada às empresas e com as empresas todos os dias. E isso é uma atmosfera que os jovens investigadores, os jovens engenheiros, porque são sobretudo jovens engenheiros, não têm todos os dias. Falava há pouco, desculpe interromper, falava há pouco do interesse ou da aposta por parte das empresas em novos projetos. Estamos em tempos, já não podemos dizer num ano, porque será mais do que isso, em tempos de crise e contenção. Será esta altura certa para fazer esse tipo de investimentos? Ou seja, entre aspas, se a ciência e a investigação também podem ajudar, de certa forma, um país a sair da crise, e será numa aposta com resultados práticos, não ideias que ficam? Não tenho uma dúvida de que será assim como diz, porque nós não poderemos voltar a ser um país de mão de obra barata. Nós ou somos um país que se afirma pelo conhecimento, pela qualidade dos seus produtos, pela forma como os seus produtos se afirmam nos mercados internacionais, ou voltaremos ao Portugal do início da década de 80, e acho que ninguém quer voltar a isso. E, portanto, uma fase como esta é também uma fase de reorganização, de repensar as estratégias e de nos prepararmos para os próximos 20 anos. E eu não tenho uma dúvida que a capacidade das empresas portuguesas se internacionalizarem estará muito mais na qualidade dos seus produtos, na intensidade tecnológica e de conhecimento que eles incorporarem, do que propriamente no custo da mão de obra, porque estamos a falar de continuarmos a ser apenas fazermos parte de uma linha de montagem e não pensarmos em produtos. Quer dizer, nós hoje, sejamos honestos, nós hoje falamos dos grandes investimentos estrangeiros em Portugal. Em Portugal nós montamos rádios que equipam carros de todo o mundo, mas que são desenvolvidos na Alemanha ou que são desenvolvidos noutras partes do mundo. E é esse salto que nós temos que dar, é esse salto que as empresas portuguesas têm que dar, e é esse salto que até as filiais das empresas internacionais que estão em Portugal tentam dar. Nós sentimos isso muitas vezes nas conversas que temos com essas empresas, no tipo de ajudas que nos pedem, no tipo de colaborações que procuramos dar, e portanto eu acho que este é um momento, se quiser, de tudo ou nada e de reinvenção da indústria e da economia portuguesa. Tenho muito medo deste modelo para o qual nos estão a tentar empurrar, de Portugal um país de mão de obra barata, ainda que qualificada. A terminar, há espaço em Portugal para os jovens investigadores? Claro, teve sorte, acabou o curso, mas há saídas para a via da investigação? O que é que aconselhava a colegas que estão a terminar agora o curso? Ou assistimos à tal fuga de cérebros? Bem, eu considero-me como um exemplo de que, de facto, ainda há espaço em Portugal para fazer investigação boa, investigação prática, que, de facto, dê no futuro a criação de projetos que, de facto, venham a ser aplicados. Portanto, pessoas que se encontrem nesta situação, eu sugiro que, de facto, procurem institutos que permitam fazer este tipo de investigação. Inscrevam-se no Fraunhofer Challenge, por exemplo, é uma ótima opção para mostrarem as vossas ideias, mostrarem os vossos produtos, aquilo que pretendem fazer, e penso que da nossa parte o que podemos fazer é continuar a investigar, continuar a ter estas ideias, continuar a tentar trazê-las ou mantê-las cá dentro. Não devemos apenas pensar em temos uma ideia, temos que lutar por ela, muitas vezes não é fácil, mas como no meu caso, eu sou um bom exemplo, eu tinha uma ideia, um instituto partilhava dessa ideia e de facto conseguimos criar uma solução, conseguimos criar um produto e penso que dessa maneira conseguimos criar algo positivo. Muito bem, agradeço aos dois a presença. Que esta solução que o Ricardo desenvolveu está neste momento a ser negociada para ser licenciada a uma empresa holandesa, e que um dos ex-concorrentes do Fraunhofer Challenge, que ficou a trabalhar connosco, ganhou hoje um prémio europeu de jovem cientista do ano na Europa, nesta área em que nós
focamos a nossa investigação, que é o Ambient Assisted Living, um palavrão. Muito bem, e espero ter esse tal jovem cientista cá num próximo Mentes que Brilham. Teremos todo o Agradeço aos gosto. dois a presença neste programa. Seguimos com um